bom dia, Irmandade do Céu do Mapiá, bom dia, Irmandade do mundo inteiro. Saudações a todos, queridos e queridas ouvintes da Rádio Jagube. E um abraço muito especial para a madrinha Rita, a madrinha Júlia, ao padrinho Alfredo, ao padrinho Valdete e toda a comunidade mapiense. Lembrando também do aniversário da querida madrinha Regina. Viva aniversariante! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa, que hoje traz uma edição muito especial. Vamos receber a visita de um amigo muito estimado que completou 40 anos de farda neste ano de 2020. Cientista social e escritor, padrinho da Igreja Céu do Planalto. No programa de hoje vamos conversar sobre a doutrina com o querido irmão Fernando Larroque. Com o oferecimento da Rádio Jagube, está começando agora mais um Estudo Fino. Hoje estamos começando aqui mais um programa Estudo Fino, e hoje é uma edição muito especial, na qual nós estamos recebendo o meu querido amigo Fernando Larroque, padrinho do Céu do Planalto, associado da ICEFLO, cientista social, pesquisador, e uma das primeiras pessoas oriundas do sul do país que conheceu o padrinho Sebastião,
e teve do Padrinho Sebastião em vida, na vida do Padrinho Sebastião, aqui na matéria, a autorização para levar e distribuir o Santo Daime. O Fernandão, como a gente conhece carinhosamente, cumpriu e continua cumprindo um grande papel na expansão da doutrina e, portanto, para nós aqui é um grande prazer realizarmos esse diálogo, que também é uma forma muito singela de homenagear o nosso querido Padrinho Fernando, que fez aniversário recentemente, no dia 21 de julho. Seja muito bem-vindo, Fernandão, ao programa Estudo Fino. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, viu, para essa conversa. Alô, muito obrigado. Saudações aí a todos os ouvintes, né? E, pois é, mais um aniversário aí, completei os 65. Já posso começar aí a correr atrás da aposentadoria. Ô, Fernandão, antes de mais nada, eu gostaria de lhe pedir para contar, se for possível, um pouquinho da sua vida e da vida da sua família, assim, para além do Santo Daime, né, sem mencionar ainda a doutrina, para os ouvintes da Rádio Jagubo, que por acaso ainda não conhecem a sua trajetória, poder te conhecer um pouquinho melhor, né? Você estava me contando que seu pai foi membro da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, então, muitas vezes a gente te conhece a partir da doutrina, mas não conhece tanto a sua trajetória. Se você puder contar um pouquinho para nós, vai ser muito legal. Bom, então, aí vamos ver como é que a gente começa aí. Eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro, né? E vim para Brasília na década de 60, justamente com meu pai, que era militar, né? E ele então veio servir aqui em Brasília, né? E eu já não acompanhei essa parte, porque ele também é uma curiosidade também, né? Ele foi expedicionário da FEB, acho que ele era capitão na época, né? Eu tenho várias relíquias aqui dessa Segunda Guerra Mundial, inclusive a ficha de identificação dele, uma opção de jornais, né? O Zé Carioca, os jornais da Força Expedicionária Brasileira, né? Mas um assunto assim que ele nunca conversou comigo foi sobre esse assunto. Contar uma única história desse período né, que ele vivenciou, ele passou acho que mais de um ano na Itália, né? E ele nunca assunto assim, então acho que é uma coisa assim muito forte, né, essa questão da guerra, né? Mas enfim, em 60 ele veio para cá, eu já estudava no Rio de Janeiro de padre, né, colégio salesiano, colégio Santo Agostinho ali no Leblon. Né? Aí, quando vim para Brasília, fui para o Colégio Marista, aqui em Brasília, né? Isso em 64. Né? Aí, depois, não me adaptei muito, aí voltei para os Salesianos, fui para o Colégio Dom Bosco, né? Aí terminei o meu ginásio na época, né? Fui fazer o segundo grau, né? E comecei também, né, nessa época, muitas dúvidas, né, sobre o que caminho profissional seguir, né? Quer dizer, uma interrogação muito grande, eu não sabia que caminho que eu ia seguir, né? Então, eu acabei indo nas águas dos meus amigos mais próximos, né? E fiz o curso de geologia, quer dizer, eu comecei nessa parte aí das ciências exatas, né? A parte da geologia, né? Mas não era isso que eu queria, né? E aí perdi 2 anos em geologia, depois eu não queria perder os créditos, aí passei mais 2 anos, mudei de opção, mudei para biologia para fazer ecologia, na época que estava começando, isso aí devia ser 75, né? Movimento de ecologia, mas também não era o que eu queria, aí foi mais 2 anos, né? Aí eu resolvi fazer uma mudança bem radical, né? Falei, agora eu vou mudar para o curso de música. Vou deixar os créditos que eu já fiz nas ciências exatas e vou começar tudo novamente. E fiz o vestibular, passei, né, no exame específico, que era o mais difícil, né? Fiz o vestibular, passei, aí falei, bom, agora estou tranquilo, resolvi meus problemas, né? E isso aí durou um certo tempo também, foi muito bom, mas aí foi o período que a minha família mudou para o Rio de Janeiro, né, daqui de Brasília, voltou para o Rio, e eu fiquei aqui em Brasília, né? Nessa época, então, eu fazia música, fazia bateria, né? Aí mudei, 2 anos depois eu mudei para o Rio de Janeiro também, né? E eu tinha feito uma viagem para Cusco, Machu Picchu, né? Peguei o trem da morte, né?
isso em 1976, 77, né? Aí foi uma viagem maravilhosa, eu acabei indo para a Patagônia, passei 3 meses viajando, né, de estradeiro, foi muito bom. Aí no ano seguinte, né, foi justamente o ano que nós tínhamos um negócio de um depósito compulsório para sair do país, que você tinha que deixar um depósito de $1.000, que era praticamente o que as pessoas já tinham para fazer a viagem toda, né, tinha que deixar de depósito. Aí nós então resolvemos fazer essa viagem pelo Brasil, né? Uma viagem aqui. Aí saímos aqui de Brasília, fomos para Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, né? E em Porto Velho, aí a gente ia seguir já para Manaus, né? E aquela estrada de rodagem funcionava ainda na época, né? Mas aí uma das pessoas que estava viajando conosco queria muito ir a Rio Branco, porque ela tinha um namorado, enfim, para Alcântara, passei uma semana em Alcântara, fomos para Maranhão, descemos até Recife, enfim, mas o ponto significativo, né, o forte tinha sido essa experiência desse cenário, né, na Colônia 5.000 em São Sebastião de 1978. E aí, que legal. Tão forte, né, que eu fiquei o ano de 78 inteiro com aquele negócio, não, você tem que voltar lá, tem que voltar lá, tem que voltar lá. Aí, enfim, viramos o 78, estamos no 79, e continuou, tem que voltar lá, você tem que voltar. Aí eu falei, não é possível, eu vou voltar lá, porque é possível, tem que voltar lá, vou voltar lá. Aí chegou no final do ano de 79, eu já sabia que ia ter uma série de rituais, né, de trabalhos, que era o festival, né? Aí eu fui para o Acre, especificamente para ir para a Colônia 5.000. Então, eu já não queria ver mais nada. Então, eu fui direto para a Colônia 5.000, cheguei lá, aí comecei uma série de trabalhos, né, que me levaram ao fardamento, né? E eu não sei se for contar todos os detalhes, vai acabar o tempo. Mas, olha, foi uma coisa assim, muito significativa, né? Porque eu voltei, né, e queria dar aquela continuidade, né? E dei, né? E foram momentos assim de muitas peias, de muitas passagens difíceis, né? Uns suadouros, assim, eu derretia com aquele calor do Acre, mas a curação do Daime, eu purgava e derretia, e levava peia, e me animava, voltava para a segunda parte do Inário, levava mais cacetada. Foi uma coisa assim muito, muito forte, até que eu praticamente desisti, né? Teve um trabalho lá que tive várias passagens, numa delas eu fiquei até cego, ficou tudo preto, não pegava nada, foi uma coisa, caí numa confissão também, não sei se foi do Dia de Reis, aí no final que eu dei uma saída, dei uma escapada lá e falei, olha, eu sou muito louco para ficar aqui nesse tempo da verdade, acho muito bom o trabalho de vocês, dou palmas, dou vivas, mas eu vou embora. Aí o pessoal morreu de rir e tal, e eu fui embora mesmo, né? Saí, fui nessa época, inclusive fui para Chapuri, conheci até o Chico Mendes na época, né? Ia ter um festejo lá em Chapuri, uma festa importante de São Sebastião, em Chapuri também, né? Aí fui conhecer aquela cidade linda que é Chapuri, né, que é chamada Princesinha do Acre, né, e fiquei naquela e voltei para Rio Branco e naquela vou passar o São Sebastião lá em Chapuri. Só que aí eu resolvi, né, dar mais uma chance para mim mesmo, né, de certa forma, e resolvi retornar novamente a 5.000, né, antes do São Sebastião, para fazer um feitio, né, só para participar, assim, pegar aquela vibração do feitio para mim entender melhor as coisas, né, e eu fui. Peguei assim um amanhecer de dia, tomei o Daime assim umas 4:30 da manhã e tal, e aí foi amanhecendo o dia e aquela bateção, aquela coisa, né, aquela energia forte, né? E eu normalmente eu tomava o Daime, eu ficava meio borracho, né? Eu ficava meio trançando das pernas, ficava meio desequilibrado, ficava assim uma coisa meio trôpega, né? Aí nesse dia, durante essa bateção, esse amanhecer de dia, eu comecei a sentir uma firmeza dentro de mim. Eu lembro que eu levantei, botei o pé no chão, fui para um lado, fui para o outro, falei, mas o negócio agora parece que ficou mais firme, né? Aí eu tomei tudo aquilo ali como um sinal que era para mim fardar, que eu não ia mais lá para Chapuri, que eu ia passar o São Sebastião lá na 5.000 mesmo e ia fardar, né? E aí foi o meu fardamento exatamente 2 anos depois, que foi o São Sebastião de 1980, né? Eu fardei na Colônia 5.000,
Eu me lembro que arrumaram uma farda emprestada para mim, tinha um fardado antigo alto, que não ia há muito tempo, acho que a madrinha Rita ainda baixou a bainha da calça lá, e aí a camisa eu já tinha levado e tal, uma gravata. Aí acho que o padrinho Sebastião me emprestou uma estrela que ele tinha também. Aí fardei em 1980, né? E aí essa coisa forte foi continuando, né? Porque eu voltei, na época eu estava no Rio de Janeiro ainda, né? E falei, não quero mais fazer curso superior nenhum, né? Eu vou voltar lá para o Acre, vou mudar para o Acre. E eu consegui que uma secretária do curso me deu umas instruções para mim não perder o vínculo com a instituição, que eu fizesse os trancamentos oficiais, né? Trancasse tudo direitinho, para mim não perder o vínculo, e eu consegui 3 anos de afastamento da universidade, na época de música, no Rio, né? E fui para Rio Branco, né? Fui para Rio Branco trabalhando no IBGE, eu fui como recenseador para trabalhar no censo de 1980 do IBGE. Aí cheguei lá, eles me colocaram como supervisor e me mandaram para Brasileia. Trabalhei em Brasileia e Assis Brasil. Fui supervisor do censo do IBGE de 1980. Aí foi bom por um lado, mas foi ruim para o outro, porque eu tinha ido para Rio Branco para ficar próximo da colônia 5000 e do padrinho né, e da igreja, e fui parar a 327 quilômetros com estrada de terra, que era a cidade de Brasileia à época, né? Mas, enfim, aí para eu estar trabalhando, estava dentro do meu ofício, então foi o meu primeiro ano do Acre. Fui a alguns trabalhos também, claro, né? Foi minha primeira. Aí eu voltei em 81, né? Em final de 80 eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Vivi com a família, passei ano e voltei em 81 já para Rio Branco para trabalhar num projeto de ação cultural no estado do Acre. Na época até a Vera Frost também acho que participou, várias pessoas aí, alguns músicos, né? Então eu ia fazendo uma oficina de música, né? Nós viajamos pelos alguns estados municípios do estado do Acre, né? Só que quando eu cheguei em Rio Branco para esse segundo ano de Acre, eu peguei uma hepatite logo em pouco tempo. Aí eu fiquei meio assim confortável de ficar na casa onde eu estava, tinha criança, e eu com hepatite, quer dizer, aí eu resolvi, voltei para o Rio, na época da Guerra das Malvinas. Passei, acho que mais um mês e meio, 2 meses no Rio, cuidando da hepatite, não sei o quê. Aí só assisti a Guerra das Malvinas, aí melhorei, voltei, ainda consegui me reencaixar nesse projeto, né, de ação cultural no estado do Acre, né. Aí participei de feitio, participei de uma porção de momentos interessantes lá, quer dizer, eu me lembro do padrinho Sebastião anunciando que ia sair de Rio Branco, ia buscar um outro espaço, assim, um chão de pastiúba, assim, né, sentado, né, naquela roda de revólver, né, ouvindo ele com aquela barba comprida, né, falando que olhava assim, mas será que, né, e ele, de fato, ele concretizou aquilo que ele tinha planejado, né. E aí teve o meu último ano, que foi o ano de 82, né, e aí eu já fui, já não tinha mais esse projeto de ação cultural, aí eu fui diretamente para ficar morando na 5000. Fiquei morando na 5000 e morei na casa do Lúcio, peguei um período bom, peguei a mudança da madrinha Rita para o Rio do Ouro, né? Fui para o Rio do Ouro, numa das levas, né? Eu fui uma semana depois do Lúcio. O Lúcio foi, uma semana depois eu fui. Fui até, acho que na época que foi o Chico Correntes também. Uau! Passei uns 4 meses lá no Rio do Ouro, né? E aí foi a época em que eu comecei quer dizer, que eu ia virar seringueiro, né? Ia para uma colocação que eu acho que chamava Santa Clara, que iam os jovens, né? Os solteiros, né? Iam para lá, e eu aí ia vencer aquele meu prazo de faculdade, né? Aí eu resolvi voltar, né, para reassumir a universidade, mas não mais para fazer música, mas para fazer antropologia, quer dizer, mudei pela 4ª vez. E aí, pelo menos eu estava decidido e certo do que eu queria fazer, né?
firmeza de propósito, a coisa vai, né? Eu sei que em 3 semestres eu liquidei o curso de antropologia, consegui fazer e fazer essa ginástica toda, que é pegar uma transferência de volta do Rio de Janeiro para Brasília, para a UNB, ainda matriculado no curso de música, e de música, mesmo matriculado em música, eu pegava as matérias de antropologia, enfim. Aí fui tecendo esse itinerário todo. Aí, logo quando eu terminei a graduação, aí logo teve o concurso para pós-graduação, aí eu já engrenei, aproveitei o pico e fiz, né, e comecei logo a pós-graduação. Né? Em 89 eu defendi o Nossa, que legal. mestrado, sim, chamando. Daqui a pouco eu vou querer voltar nessa questão do seu mestrado também, mas aproveitando que você... Aliás, 40 anos de fardado, então, né, Fernandão, esse ano de 2020. Que legal. Foi. Que história bonita. 40 anos aí de serviço. Parabéns, uma inspiração para nós todos. E aí eu queria aproveitar que você mencionou um pouco essa sua... Você ter sido uma testemunha, né, viva ali do Padrinho Sebastião, comunicando, né, essa mudança da Colônia 5000, para te perguntar como é que foi o encontro com o Padrinho, né? Se você se lembrar de algum momento marcante que você vivenciou com o Padrinho, algum trabalho que você participou na Colônia 5000, ou mesmo no Rio do Ouro, se puder contar um pouquinho para nós desse seu contato com o Padrinho Sebastião, como é que foi? Olha, tem várias passagens, né? Quer dizer, na 5000, no primeiro momento, eu estava mais interessado na ayahuasca, né? Eu não estava procurando uma religião, nem um líder espiritual, né? Mas eu achei a presença dele assim, uma coisa assim, muito significativa. Daí também começou todo um processo meu, né, interno, né? Que foi de falta de fé para chegar na fé. Né? Então, eu acho que eu era assim, um agnóstico, vamos assim dizer. Né? Uma coisa assim, meia fluida, meia vaga, meia uma força estranha, uma força superior, mas que não tinha muito nome, muita referência. Então, aí começou esse encontro com o Padrinho, foi toda essa transformação, né? Que foi uma transformação muito forte. Né? Eu cortei o cabelo, eu era cabeludo, eu me fardei, eu fui morar no Acre, né? Quer dizer, eu segui para o Rio do Ouro, depois segui também toda a caminhada do Mapear, né? Então tem assim várias, né, a alegria do Padrinho Sebastião, a firmeza, as chamadas que ele dava também, que ele dava umas chamadas assim fortes no trabalho, né? As coisas na 5000 tinha uma moringa, né, que a gente tomava água, né? Aí de repente a gente ia tomar água, o Padrinho estava lá, ele abria aquele sorriso para a gente, assim, coisas maravilhosas, né? Tomamos muito banho, batemos muitos papos muito gostosos lá, naquela cacimba que tem na Colônia 5000, onde é a casinha do feitio. Ele gostava muito de tomar banho lá, então a gente, de vez em quando eu ia também, quase todos os jovens iam lá, e de repente a gente encontrava com ele. No Rio do Ouro, umas cenas muito lindas, você imagina a mata toda linda, né? E o Padrinho de cócoras, com aquela barba comprida, meditando na floresta. Algo assim que você não pode imaginar o que é. Né? E ele, então, tudo bem ainda, tudo bem. Só lá, meditando, acocorado, né? Naquela verde, aquela imensidão, né? Muito especial. No Rio do Ouro, tivemos muitas passagens, né? Quer dizer, passei vários períodos na casa dele, né? Fui várias vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, de passar 2, 3 meses, eu ficava sempre na casa dele, né? Aí convivia ali com a madrinha, né? Quer dizer, então é uma presença assim muito, como diz o Alex, se você sacudir a Bíblia, de repente cai o Padrinho Sebastião lá de dentro. Quer dizer, ele é um personagem vivo, né? De toda essa história, né? E ele, como sempre, desafiando o nosso pouco conhecimento das coisas, né? Ele, nas suas preleções, ele ia sempre um pouco além, né? Uma coisa assim muito impressionante, né? Ele estava sempre, como é que se diz, sempre em preleção constante. Estava sempre todo lembrando e falando e contando e doutrinando, e, né?
Era e nisso você ligava e começava a prestar atenção, e de repente, numa sequência, de repente você entendia, conhecia até aquele ponto, mas de repente ele ia muito mais além, e aí você se jogava num infinito assim muito muito incrível, né? Quer dizer, então era muito comum você ver, às vezes voltava uma pessoa assim meia assim flutuando, mas tem lá né? Então, aí uma pessoa assim, vamos dizer, muito, poxa, fazer o que ele fez com a idade que ele tinha, né? Liderar todo um povo, né? Quer dizer, conseguir uma união em torno da toda aquela comunidade das 5.000, as pessoas venderem as terras, né? Comprar um caminhão tracionado e entrar lá para o Rio do Ouro. Imagina naquela época a estrada de Boca do Acre era toda de terra, né? Imagina a dificuldade na época da chuva, praticamente você ficava no inverno todo dentro da mata, né? E nós ainda tínhamos uns 30 quilômetros antes de Boca do Acre, entrava um ramal, imagina um ramal da estrada de Boca do Acre de terra em 1980, o que era? Né? Era 33 quilômetros de ramal, que era uma peia, era uma coisa assim, você não faz ideia. Quando foi o Coronel Guarino, na primeira viagem, né, da comissão de estudos, nós temos um dia lá que nós demoramos 24 horas para andar 4 quilômetros. Uau. E tem no Rio do Ouro também tem uma imagem muito bonita do padrinho orientando a construção de uma barca, né? Uma barca muito bonita, né? No final essa barca foi levada, quase um Fitzcarraldo, né? Foi levada nas costas para a beira do Rio Maior, mas também não deu muito certo também. Mas o Rio do Ouro foi uma coisa que a casa do padrinho foi toda feita com madeira serrada, né? Uma coisa assim muito... Ele gostava muito, né? A macaxeira para ele, acho que era como ele falava, era o pão divino. O pão divino, ele plantava macaxeira na seca, na chuva, na meia estação. O tempo todo ele dava força para a macaxeira, que era o pão divino. E era mesmo, né? Quer dizer, segura as sociedades indígenas e o povo de Juramidã. Quando nós fomos lá para o Rio do Ouro, né, quer dizer, você só tinha os primeiros roçados que foram feitos, né? Aqueles roçados davam uma subsistência para poder ir mais gente depois, né? Na primeira leva ele foi com 10, 12 mateiros, uma 2 cozinheiras, né, com algum rancho. Lá eles plantaram a primeira macaxeiral, né, estabeleceram. Quando deu para chegar mais gente, tinha macaxeira suficiente para chegarem as outras pessoas, né? Aí foi indo a mudança, estabelecendo o Rio do Ouro, que foi muito bonito, foi um período assim muito muito especial, né? Mas tiveram esses problemas que na realidade eram fake, né? Quer dizer, as terras eram de fato devolutas da União, mas houve toda essa mise-en-scène aí que fizeram né? E ele também já tinha tido no seu íntimo o toque de que não era lá o local que ele estava querendo ficar. Então, ele já estava pensando em ir para outro lugar, que ele queria ir para um lugar que chegasse de canoa. Ele não queria esses 33 quilômetros de ramal. Depois ele tinha que atravessar o rio e andar umas 2 horas e meia, 3 no varadouro, né, para levar tudo nas costas, né? Ou então 6, 7, 8 horas por um riacho, que era o Rio do Ouro. Então, era muito. Então, ele queria um lugar que você pudesse chegar de canoa, né? Eu me lembro também, quando ele saiu para ir para a viagem, para descobrir o mapear, porque aí foi quando o próprio INCRA, né, ofereceu para ele ver essa área do mapear. E nessa viagem eu fui, mas eu fui até Boca do Acre. Ele falou, não, vamos lá, vamos. Eu queria fotografar, que eu fotografava muito na época, mas eu já estava já tinha passado um período muito grande, já estava naquela de voltar, e aí já voltei, aí ele foi foi para o Rio do Ouro, né, viu, né, e quando voltou, afirmou que ia mudar para lá mesmo, para o Rio do Ouro. Aí começou tudo. Então, foi uma experiência. A Madrinha Rita também, todo mundo, né, quer dizer, a gente chegava nas 5.000, tem uma presença assim, muito boa, né? O Padrinho Corrente, né, o Chico Corrente, no terreiro, a Madrinha Júlia, que era logo na chegada, a Dona Regina, a Madrinha Regina, que era já um casal, o seu Manel Moraes, né? O Padrinho Alfredo, o Padrinho Valdete,
né? Então, ali naquelas 5.000, foi passei um ano muito bom lá na 5.000, muito legal. Seu Eduardo, com todo mundo nas suas colônias, né? Tinha a igreja, né? Aí tinha a colôniazinha do seu Eduardo, a colônia do Roberto Corrente, a colônia do seu Manuel Corrente, a colônia do Chagas, a colônia de um, de outro. Era a primeira organização da 5.000. Poxa, Fernando, que linda essas histórias, né? Inclusive, muito importante a gente fazer esse resgate histórico, né? Porque inspira muito a gente a ter forças para lidar com os desafios do nosso tempo também, né? E você falou bastante sobre a comunidade do Padrinho Sebastião, como é que a jornada do Rio do Ouro também foi acontecendo. E aí eu queria aproveitar, eu sei que a história é longa e tem muitas coisas que a gente podia aproveitar para conversar, né, e fruir um pouquinho mais de tanta experiência bonita, mas se a gente puder resumir um pouquinho, por conta do tempo da rádio, eu queria que você contasse um pouco também da história da comunidade que você fundou, do Céu do Planalto, e zela até hoje, né? Puder falar um pouco para nós dos desafios e dos momentos importantes que foram vividos pelo Céu do Planalto até hoje, para quem ainda não conhece, não teve a oportunidade de ir. Pois é, então, quando eu voltei então do Acre para o Rio de Janeiro, né, transferência para cá e voltei para Brasília, né, e eu até tinha trazido um pouco de Daime, contava a minha experiência para as pessoas, né, eu tinha passado, na realidade, 5 anos fora de Brasília, né, então estava tudo muito distante, né, não é diferente você estar morando numa cidade, está todo mundo ali, né, frequentemente. Então eu cheguei com uma novidade, né, mas pouca gente, né? E então eu não fazia trabalhos espirituais nesse primeiro ano. Eu apenas ia para a natureza, né? E as pessoas faziam fila, eu dava, poucas pessoas também, os amigos mais próximos, né? E não cantava nada, não fazia nenhuma oração, nem nada. Então eu não, esse período eu só considero assim como, né? Mas foi esse período de 80, 81, 82, foi o período que chegou o Alex Polari, o Paulo Roberto já tinha passado, acho que na década de 70, se não me engano, uma vez, mas não tinha só passado, né, mas não tinha ficado fardado, essa coisa toda. E aí, então, houve eu ainda estava no Rio, daí o Alex me procurou, eu encontrei com a Suzana Cabral, eu tinha uma porção de slides, né, e eu já era fardado, né, e tal. Aí eu mostrei esses slides, foi se organizando ali, e de repente o Paulo queria então fazer um trabalho, né? Dá para a gente fazer um trabalho e tal. Olha, eu tenho aqui um Daime, eu tinha um Daime que o Chico Corrente tinha me dado, né? E dá para a gente fazer, né? Aí fomos, na época, lá para São Conrado, o consultório do Paulo, né? E tinha umas 10 pessoas no máximo, a Suzana, acho que o André, a Suzana, o Paulo Alberto, a Denise, o Alex, a Sônia, eu, acho que o Carlos Renault, um grupo de pessoas, né? Aí nós fizemos esse trabalho, né? E aí nesse trabalho a coisa abriu para mim, entendeu? Quer dizer, nesse trabalho a coisa, falei, puxa, mas isso a mesma energia que tem, ela está no astral mesmo, a gente, né, com força, com seriedade, com firmeza, fazer as boas evocações que elas se manifestam, né? E aí, então, isso foi no dia de finados, de 1982. Né? 80, 81, 82, eu passei no Acre, estava voltando, né, no final, então, de 82, fiz esse trabalho, fizemos esse trabalho lá, né, e para mim foi um marco que abriu, né, ou seja, voltei para Brasília, e no dia 6 de janeiro de 1983, ainda na força desse trabalho que foi feito no Rio, né, aí eu realmente fiz um trabalho, eu não tinha igreja, eu não usava farda nem nada, mas eu fiz um trabalho em nome do Juramidã, rezando, cantando o inário e fazendo com todo. Então, eu considero esse o marco, né? Assim, o primeiro trabalho que foi feito com intenção mesmo de ser um trabalho. Então, foi no dia de Reis de 1983. E de lá para cá, eu comecei com aquelas coisas básicas, né? Quer dizer,
quer fazer um trabalho, mas não tem aonde, né? Aí depende da casa de um, da casa de outro, ou então eu ia para a mata. Cansei de fazer trabalho na mata, aquele problema do tempo, se vai chover, se não vai, vem o vento, apaga a vela, e bicho, não sei o quê. Mas fiz vários, no final já tinha já um kitzinho de coisas que eu andava, e muitas vezes eu saía pela mata, aí encontrava um platôzinho, falava, é aqui, aí sentava, aí com poucas pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, né? E aí vai aquela necessidade de você ter mais infraestrutura, né? Aí eu consegui, uma amiga minha comprou uma chácara aqui próximo de Brasília, que tinha uma vista linda e tinha uma mata lá embaixo, linda. Aí eu descia, já não ia para a mata geral, né? Eu ia para uma chácara de um amigo que tinha uma mata. Aí fiz vários trabalhos lá. Aí depois ela começou a fazer uma casa. Aí eu comecei a aproveitar a obra da casa para fazer trabalho na obra da casa. Fiz trabalho na cozinha, fiz trabalho lá no quarto, fiz trabalho na sala, né? Até que a casa ficou pronta e ela teve que tomar, lógico, né? Aí eu tive que ir para outro canto. Nesse meio tempo, ela me vendeu uma pequena chacrinha que tinha na cidade ocidental, aqui numa saída de Brasília, né? Que era um cômodo com uns 20 metros quadrados, uma salinha, né? Mas tinha um banheiro que era incompleto, que não água de poço, não tinha cozinha, enfim. E aí eu comecei a fazer os trabalhos com regularidade lá, e foi lá que o padrinho Alfredo veio a primeira vez, eu acho que em 1984, se eu não me engano. Foi quando ele foi. A primeira viagem que ele fez para o Sul, ele passou primeiro aqui em Brasília, depois ele foi para o Rio de Janeiro. Foi em 84, ou 85. Né? Aí ele passou por aqui, e aí desse lugar eu fiquei um ano, e aí uma amiga que morava no Acre, tinha um conhecido que tinha uma outra chácara, aí eu acabei comprando uma chácara, foi a primeira chácara que nós compramos, também não tinha água, era água de poço. Aí nós passamos 7, 8 anos lá, nesse local, né? E aí chegou uma coisa assim, muito... Bom, aí foi chegando gente, era muito distante, 40 quilômetros de Brasília, 11 quilômetros de estado de terra, ou a pessoa chegava na hora para sair, pegar o bonde e chegar no lugar, ou ela não ia para o trabalho, entendeu? Então, tinha que ter muitas pessoas que tentavam ir sozinhos, às vezes ouviam os vivas, ouviam os fogos, mas não chegavam no local do trabalho. Aí o marco foi em 1992, né? O centenário do mestre, né? Então foi em 1992, o Luiz Mendes fez aquela festa belíssima, que foi o centenário do mestre, veio quase uma centena de pessoas no Mapear, muita gente, o padrinho Alfredo, madrinhas, o padrinho Sebastião ficou. Né, que foi justamente para cantar o inário, que nunca tinha sido feito no centenário do mestre, cantar o inário do padrinho Sebastião na igreja do Luiz Mendes. Aí foi, e esse aí, isso acho que foi uma das maiores maratonas, acho que foi a maior maratona de trabalhos que nós já fizemos, que eu já fiz, né? Eu já cheguei depois da abertura, mas assim, em uma semana tiveram um trabalho de estrela, fechou com o inário do mestre, Farda Branca, teve o inário do padrinho Sebastião, Farda Branca, teve o inário do seu Antônio, teve o trabalho do seu Antônio Geraldo inteiro, teve o trabalho do seu Manuel Hipólito inteiro, cantou os 4 finados, ainda teve o trabalho de abertura que eu não participei, uma semana só. E nesse trabalho de estrela, eu tive outra passagem assim, muito forte, muito significativa, né, porque eu queria, de repente, abandonar tudo, queria ir embora. De meio do trabalho, eu queria assim, agradecer ao mestre, tudo que eu já tinha recebido, mas queria ir embora. Eu tinha que me despedir do mestre, acho que essas coisas, né, que acontecem, né? Mas, na realidade, aquilo ali foi amadurecendo, aí chegou, você vai chegar em Brasília, você vai mudar a igreja de lugar. A igreja onde ela está longe, ela tem que ficar mais próxima, esses cânticos têm que ficar mais próximos da cidade, entendeu? Tem que a vibração, e o senhor faça isso. Pronto. Aí eu tive a minha, porque depois de, não vou contar detalhes, mas foi o trabalho terminou 6 horas da manhã, eu consegui voltar novamente para a mesa, já devia ser já mais de 2 horas da manhã, passei um tempo todo fora, fazendo essas passagens. Aí terminou o centenário, foi uma maravilha, chegou em Brasília e eu comecei a procurar esse lugar. Né? E foi uma coisa assim muito intensa, foram assim uns 2 meses, né? Eu passava o dia inteiro, pegava o jornal e via, fucei Brasília toda, né?
e encontramos esse local que nós estamos hoje, né, e começamos a fazer a mudança dessa colônia que nós estávamos lá mais distante, né, que muita gente não gostou, porque o lugar lá era muito bonito também, era muito bucólico, né, mas, poxa, entre 40 quilômetros você está aqui, né, pertinho. Aí de lá para cá a gente começou, quer dizer, também muitos irmãos se agregaram, né, esses irmãos constituíram famílias, né, essas famílias, muitas delas também os seus filhos fardaram, né? Então nós temos assim já uma segunda geração, né? Que eu acho muito legal dentro da igreja, né? Tem a nossa geração, né? E tem já uma segunda geração que já está, que são os meus filhos, os filhos do Murilo, da Cíntia, os filhos do Fernando Luiz, né? E os filhos do Íntimo, então uma jovem safra aí de irmãos, né? E a gente vem trabalhando assim ao lado, né, procurando colaborar com a Ecéfalo, né, quer dizer, a gente por estar aqui em Brasília, que é a capital, muitas vezes acontecem muitas coisas que têm que ser trabalhadas aqui em Brasília, né. Há pouco tempo atrás veio uma opção de pessoas, o Paulo Roberto, o Alex, fomos para o ICMBio, fizemos uma jornada lá 2 dias, né. Há muito tempo atrás teve aquela história daquele, como é que é aquele que tinha, o Gideon, uma marcha que ele fez aqui, não sei o quê, aí fui eu lá para ver. Então, antes disso, no primeiro momento, quando a bebida ficou na lista da DIMED, né, como uma substância proscrita, não a bebida, né, mas a dimetiltriptamina, né, aí também que eles fizeram até eles invadiram algumas igrejas da União do Vegetal, sacrificaram alguns pés, né, de vegetal na época e tal. Nós também nos unimos aqui, né, mesmo que veio o Paulo, o Alex, junto com a direção da UDD, né, para fazer esses balizamentos aí, né, necessários, né, para a manutenção da nossa liberdade, né. Hoje, inclusive... Não temos muita gente, né, não é uma igreja muito cheia, mas estamos bem tranquilo, né, graças a Deus. Mas é uma história... Agora, com a pandemia, já desde março, totalmente parado, né? Sim, só uma live ou outra, e agora estamos até fazendo um terço, né, nas segundas-feiras, né? Tem dado 4, 5 pessoas, aí a gente se espaça bem ali, tá? Faz o terço ao ar livre, em frente ao Cruzeiro. Então, aí vamos ver. E a nossa data de fundação, no caso, foi 21 de abril, né? Quanto o trabalho mesmo de abertura, esse de 6 de janeiro. Agora, a fundação burocrática, não sei o que, demorou um tempão, foi justamente por conta na época, Confem e de média, não sei o que, não, tem que ser legalizado, tem que ter uma instituição, é que nós fomos correr atrás disso aí. Entendi. A sorte de ter o padrinho Sebastião vindo aqui em Brasília, né, porque na época era tão pouca gente aqui, né, praticamente não tinha quase ninguém, aí era difícil, né, para vir, né. Mas aí, Fernandão, você mencionou essa questão geracional, né? E hoje você tem seus filhos também, vários outros dos irmãos do Céu do Planalto também têm os seus filhos que seguem ajudando nessa empreitada divina, né? E agora, pensando nessa questão da pandemia, boa parte do nosso público, dos ouvintes do programa aqui na Rádio Jagube, é de pessoas jovens, né? Então eu queria fazer um salto histórico aqui, se você me permitir, para te perguntar... Como é que você pensa o Santo Daime hoje, né, nesse contexto do século XXI, relação à internet, por exemplo? Que tipo de sugestão você podia deixar aqui para as novas gerações? Como que você tem encarado também a pandemia e a relação nossa, né, enquanto Irmandade Daimista e das nossas atitudes, né, nesse momento tão difícil que a gente tem atravessado? Se você puder deixar algumas reflexões para nós aqui nesse sentido, né, desse mundo em comparação com as décadas passadas, onde o Santo Daime se expandiu pelo Brasil e pelo mundo inteiro? Olha, eu acho que é tudo muito novo, né? Muito novo, quer dizer, a gente tem essa parada, né? Mas eu acho que as igrejas vão se organizando através das lives, né? A gente já está na 3ª rodada de cestas básicas aqui, as pessoas fazem uma vaquinha, reúne, distribui com algumas pessoas carentes e tal, né?
E agora, a pandemia, do modo geral, eu acho que ela é aquele momento assim, de parada, né? Quer dizer, aquele freio de arrumação, né? Que o ônibus está andando, de repente o cara dá aquela freada, daqui todo mundo dá aquela. Aí muda de lugar, né? Dá aquela reacomodação nas coisas, né? Então, eu acho que nós estamos nesse processo, né? E aí vai muito aquilo que está no hino, né? O tempo sendo cada um, né? O mestre continua ensinando, né? Então, é um momento que você tem para você trabalhar com você mesmo e você ser o templo, né, de você mesmo, né? Para poder habitar o eu sou interno, o eu superior, né? Com clareza, com firmeza de propósito, né? Então, eu acho que o tempo, eu acho que é esse, entendeu? Quer dizer, aproveitar o tempo, na realidade, né? Porque está nos sendo oferecido um tempo que nós não tínhamos, né? Eu acho que está todo mundo tendo mais oportunidade de viver com a família, com os filhos, com a mulher, né? Curtir casa, espaço de casa, né? Quer dizer, relacionamentos que você tinha fortuitos, assim, rápidos, né? Agora estão ali, então mudou, né? Agora a intensidade, né? Como será o futuro? Ainda estamos numa interrogação, né? Quer dizer, eu acho que não voltamos mais à situação que estávamos. Eu já sinto uma redução na velocidade, né? Das pessoas, dos movimentos, né? Quer dizer, não está tudo tão cheio, tanto por conta do medo, mas por conta que as pessoas também agora acho que estão também valorizando um pouco mais o ficar em casa, o estar com a sua família, o estar consigo mesmo, né? Então, eu acho que a hora justamente essa das famílias se organizarem, fazer o seu texto, fazer a sua oração, né? E cultivar essa semente, né? Ela está viva. É uma questão de praticar, né? Então, eu acho que é isso, a questão de fortalecer esses núcleos, né? Interiores, né? Cada um consigo mesmo e familiar, né? Uhum. As novas gerações, quer dizer, eu estou vendo aqui, né? Que elas estão muito interessadas, estão vendo que é legal essa opção da natureza, essa opção do Daime, essa opção de Deus, essa opção de praticar, né? E então acho que cabe aos jovens, né, fazer a sua percepção dessa doutrina, do valor desse caminho, entendeu? E firmar a sua posição, sentar a praça na cavalaria, né? Quer dizer, fardar e praticar, né? E levar isso adiante, quer dizer, porque como uma vez perguntaram para o padrinho, onde é que está a doutrina? O que é a doutrina? Aí ele olhou, a doutrina não existe. Todo mundo ficou perplexo. Né? Como não existe? O que existe é cada um se apresentar e vir afirmar ela, né? Aí que ela existe. Não tiver essa prática, né? Então é isso aí que nós temos que zelar, né? E se Deus quiser, acho que não vai demorar, quanto tempo vai demorar, vamos poder estar cantando. Eu já estou imaginando aqui o retorno, fazer um nada no Sebastião, e arrebentar gente aí, né, de lugares, tá, para a gente comemorar, né, o retorno, né? Eu acho que nós temos uma religião viva, né, muito bonita, muito musical, como dizia o Lúcio, né, e que além dos aspectos cores, né, que ela tem, dos aspectos indígenas, né, dos aspectos teológicos, dos aspectos culturais, antropológicos, é uma manifestação assim belíssima, né? Agora, belíssimo. O contexto, né? E como as pessoas veem, né, esse contexto. Sim. E aproveitando que você citou esses aspectos antropológicos, aspectos sociais, coletivos da doutrina também, eu fui um leitor seu, né? Na minha formação foi muito importante a sua dissertação, que foi um dos primeiros trabalhos, né? Teve um pioneirismo muito grande sobre a doutrina, ainda na década de 80. Infelizmente, nós já estamos chegando no final do nosso programa. Valeria a pena a gente fazer uma série, né, Fernandão? Mas para aproveitar essa nossa oportunidade,
Eu queria que você, se for possível, nós temos alguns pesquisadores que estão nos ouvindo agora nesse momento, eu queria que você contasse um pouco fizesse uma síntese, né, do seu trabalho, que ele foi muito interessante, né, ele marcou também o campo acadêmico sobre a doutrina, porque trouxe a ideia do xamanismo coletivo, né, que até hoje é debatida. Então, se você puder contar um pouquinho da dissertação para a gente. Então, foi essa época que eu morei em Rio Branco, que eu também, a Vera Frois morava com o Saulo, né? Nós dividimos uma casa, uma época, né? Foi uma época de muito convívio com o Padrinho Sebastião. E existia, na época, o trabalho do Clodomir Monteiro, né? Palácio de Juramidã, e a Vera tinha feito um estudo, que era as relações comunitárias na Colônia 5000, e serviu de base para ela escrever o livro que foi relançado agora pela editora IAGE. Né? Então, eu comecei a querer fazer, então, já com essa animação que eu estava com antropologia, né? Então, eu peguei, para me falar desse assunto, eu tenho que falar de 3 coisas. Eu tenho que falar da bebida, né? Tenho que falar do ritual, né? Tenho que falar das pessoas, né? Pegar essas 3 coisas da história, né? Da história, da bebida e do ritual. E, para ficar, inicialmente, eu ia estudar também a União do Vegetal, a Barquinha, né? Eram as 3. Né? Depois, para ficar mais concentrado, eu peguei só a vertente do Padrinho Sebastião, que era que eu tinha mais dados e mais experiência, né? E foquei na questão da cura, né, os procedimentos, a utilização da ayahuasca, caboclos da Amazônia Ocidental, particularmente no que tange aos seus aspectos de cura. Né? Então, eu fui, que era uma coisa que me instigava muito, a um pouco dessa informação. Né? E aí, também, dentro desse estudo, entrei na perspectiva do xamanismo, né? Quer dizer, e de ver aspectos xamânicos, né? Dentro disso, porque a bebida é uma bebida indígena, né, acompanhada dentro de rituais que a presença do pajé, do xamã, né, quer dizer, então aí eu fui fazer alguns estudos sobre aprofundar um pouco mais, Michel Eliade, né, o xamanismo, as técnicas arcaicas do êxtase, né, e aí fui fazendo as relações e comecei a perceber que nesse caso, né, tinha algumas características que eu podia nomear como sendo coletivas, porque elas não ficavam apenas na mão do xamã. Né? E o xamã é que sabe os cânticos. O xamã é quem canta os cânticos. Né? O xamã é quem bate o maracá. Então, é ele. Né? E, no nosso caso, e ele que toma bebida e dá para algumas pessoas e tal, quer dizer, então, no nosso caso, todo mundo tomava bebida e todo mundo partilhava os cânticos, e todo mundo tocava o maracá e fazia uma corrente que não era só o pajé cantando, eram todas as pessoas cantando. Então, por isso que eu achava que tinha uma coletivização, assim, uma abertura, uma não restrição a você ter o acesso às ferramentas, né, que o xamã utiliza para atingir o êxtase e subir no astral. Né? A bebida é uma delas, é uma das ferramentas, né? Os cânticos, né? Enfim, o ritual todo. Né? Aí é um assunto que eu estou para desenvolver, espero desenvolver ainda quando tiver um tempo mais específico, que é trabalhar mais essa questão do xamanismo coletivo, ir mais a fundo nisso aí, né? Porque eu tenho um amigo aqui que é um fardado aqui de Brasília, que é o nosso vice-presidente, que é o Zé Murilo, que ele vive me espremendo para mim, nós vamos escrever alguma coisa, fala mais sobre isso aí, você está falando, tem referência sobre isso aí, falam de você, mas vamos fazer alguma coisa a mais, tá? Então, mas eu não estou, essa é uma coisa que eu quero fazer ainda, né? Mas eu não estou muito voltado, eu comentei com você, né? Muito mais para antropologia, no caso, né? Eu estou voltado para a questão dos direitos humanos. Estou querendo fazer já o ano que vem, então já estou estudando, já tenho um projeto pronto para me candidatar aí nessa área dos direitos humanos, né? Mas essa parte do xamanismo essa ainda a gente não para de
conhecer, né? Porque tem muito a ver com autoconhecimento também, né? E vai longe. Essa aí não para, né? Essa Sim, ao mesmo tempo que eu faço votos de que você tem uma linda trajetória no doutorado em Direitos Humanos, eu também apoio o Zé Murilo tá te espremendo nessa, porque eu acho que esse conceito ele é muito rico e ele ganhou uma atualidade, né? Talvez ele seja até hoje mais atual do que naquele momento, que ainda era muito vanguardista pensar dessa maneira, como você pensou, né? Com essa emergência do xamanismo urbano e todas as discussões que nós temos hoje sobre plantas sagradas nas cidades e tudo mais, eu acho que é muito importante resgatar esse seu trabalho e eu sou uma das pessoas assim que se considera entusiasta desse conceito. Mas aí, Fernandão... Deve sair, a editora IAGE, não sei se, acho que para o ano que vem é capaz de sair a edição, 30 anos depois dos Santos e Xamãs. Que ótimo, que ótimo. Vou ser o primeiro a comprar ali. A edição do diretor, né? Mas aí, Fernandão, nós temos que acabar a nossa entrevista, infelizmente. Eu adorei. E antes de fazermos isso, eu queria só deixar mais uma pergunta, né? Como nós estamos vivendo no ano do centenário do Padrinho Sebastião, eu queria que você, se for possível, respondesse assim, o que você acha que representa o trabalho do Padrinho Sebastião para o Santo Daime hoje? Né? Qual é a atualidade do Padrinho Sebastião para a gente poder vivenciar a doutrina hoje? Para quem está conhecendo agora, para quem não teve a oportunidade de se encontrar com o Padrinho Sebastião, né? Nesse ano do centenário do Padrinho Sebastião, como que você encara o Padrinho Sebastião hoje no século XXI? Olha, não só ele, como o Padre Alfredo, né? Quer dizer, você tem a questão da natureza, a questão de ir morar na mata bruta, na mata virgem. Olha, isso aí é uma saga, é uma determinação incrível, né? Então ele faz isso, mas ao mesmo tempo que faz isso, ele autoriza a expansão para o Brasil. Ele autoriza que nós, Paulo Roberto, Alex, eu, então ele vai para dentro da floresta, para um lugar difícil e ao mesmo tempo está liberando para as pessoas também levarem essa luz para o Brasil e depois para o mundo inteiro, né? Então, e eu acho que é essa a perspectiva, né? Quer dizer, a perspectiva de abertura, como diz o Padre Alfredo, de que agora com ele é expandir e unir, né? Que é a missão do Padrinho, do Padrinho Alfredo, né? Mas o que o Padrinho Sebastião deixou para nós é essa abertura, essa coisa de não querer só para ele, não é só uma coisa fechada aqui para minha família, para nós acrianos, entendeu? Para nós aqui, não, ele literalmente doutrinar o mundo inteiro. Então, isso que eu acho que é a maior luz, né, do Padrinho, né, assim, de expandir mesmo, e acreditar e expandir mesmo, e olha o que está dando aí, né, aí, expandindo uma religião brasileira pelo mundo todo, né, as pessoas falando português, cantando em português, né, falando de um negro maranhense, né, de um Padrinho Sebastião com a sua barba longa dentro da floresta, né, isso aí enfim, não é só tradição e cultura, é força espiritual mesmo, né? Quer dizer, religião é uma concentração aí, né? Um átomo de floresta, né? De força, de cura, né? de desbravar, né? Enfim, é uma coisa muito bonita, muito bonita. Eu acho que o Padrinho traz isso, liberou a luz para todos. Sou luz, dou luz, né? E faço tudo iluminar. Então é isso aí. Amém, amém. Inclusive, muito, muito legal, Fernando, você fazer essa ligação com o Padrinho Alfredo, porque eu sempre senti isso no coração quando eu vejo o Padrinho Alfredo, nas oportunidades que eu tive de encontrar com ele, viajar com ele também, do Padrinho Alfredo com uma continuidade direta, né, uma ligação direta com essa missão do Mestre Irineu e do Padrinho Sebastião. Você vê que coisa bonita. O Padrinho Alfredo vai para o Juruá, ao mesmo tempo que ele está também expandindo para o mundo inteiro, né, que para ele essa expansão internacional é ele que levou a cabo, também com o Alex, com o Paulo Roberto, mas ao mesmo tempo ele vai buscar as suas raízes e vai abrir igrejas lá no interior do Acre, lá
Cruzeiro do Sul, né? Então ele enfim, ele é a continuidade, ele é o nosso avatar, né? Ele é o papai, já é o Papai Alfredo já. Agora tem o Papai Alfredo também. Amém, é verdade. Inclusive, E é uma história. a mamãe Rita, né? Nossa. Uhum. Amém. É uma história muito linda, né? Essa história de volta ao Juruá, né? Com o Padrinho Sebastião trabalhando para o patrão do Seringal e, de repente, essa terra se torna uma terra da doutrina do Santo Daime através do trabalho do Padrinho Alfredo, né? Aproveitando aqui, sempre pedindo a bênção para o Padrinho Alfredo, para a Madrinha Rita. E nessa continuidade, Fernando, eu quero te agradecer muito, tá? Pela presença, pelo diálogo tão bom, tão bacana. De minha parte, eu gostaria de ficar aqui mais 10 horas conversando contigo. Eu acho que todos os ouvintes da Rádio Jagub também. Mas como nós temos esse cronograma, eu quero te dar um espaço para que, se tiver alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você quiser acrescentar antes da gente finalizar o nosso programa, fique à vontade, tá? O espaço é seu e a gente segue. Nada, é só agradecer mesmo a oportunidade, né? E que a gente se anime, tenha fé e que a gente acredite que vai vencer esses obstáculos, vai vencer Covid, vai vencer a pandemia, com pandemônio, com tudo, e que nós temos que nos firmar mesmo e botar fé, né? Tem que acreditar, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Então, entre que nós temos muitas, né, presentes e mais presentes eu tenho para te dar, né? Então, vamos lá buscar esses presentes. Amém, vamos buscar. E agradeço muito por ter nos dado esse presente, de te conhecer um pouco melhor, conversar contigo. Deixando aqui também um abraço para todo irmão ouvinte, toda irmã ouvinte que está nos acompanhando no nosso programa da Rádio Jagub. Um abraço para todos os irmãos do Céu do Mapiá, muito especialmente para a Madrinha Rita, Madrinha Júlia, Padrinho Alfredo, Padrinho Valdete. E lembrando o hino também do Padrinho Alfredo, né, que essa vitória vai acontecer. Vamos vencer juntos e hoje tivemos essa edição especialíssima do programa Estudo Fino com o nosso querido irmão da doutrina e o nosso querido padrinho do Céu do Planalto, Fernando Larroque. Querido irmão, querida irmã e ouvinte da Rádio Jagub, hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e da trajetória do querido irmão Fernando Larroque, um dos primeiros irmãos a trabalhar na expansão da doutrina pelo Brasil, com a autorização do Padrinho Sebastião. Nosso programa está chegando ao fim, mas para encerrar com chave de ouro, vamos manter a sintonia e escutar um hino do Inário, Na Força do Padrinho Sebastião, recebido pelo Fernando. Muito obrigada pela companhia de todos e todas e até o próximo Estudo Fino.
consciência e limpa o coração. O balanço das ondas vem nos purificar. Examina a consciência e limpa o coração. Depois da tempestade vem a consciência do mar, a calma da maré, o gelo é quebra-mar. Depois da tempestade vem a consciência do mar, a calma da maré, o gelo é quebra-mar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou seguir a tua espuma branca nas areias da orla. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou seguir a tua espuma branca nas areias da orla. As pegadas na areia são de quem quer se encontrar, te firma no rochedo e disciplina o mar. As pegadas na areia são de quem quer se encontrar, te firma no rochedo e disciplina o mar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é respirar, maresia minha vida, vamos todos acreditar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é respirar, maresia minha vida, vamos todos acreditar.